Oi, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast aqui que eu convido meu filho para a gente conversar sobre atualidade, sobre inteligência artificial, sobre tecnologia. E aí, Gabriel? Oi! Tudo bem? A gente falou um pouquinho no nosso último, falando sobre se ele tivesse um irmão ou irmã robô. E se você tivesse um professor robô? Bem, eu acho que seria meio complicado pra minha turma, já Ah. que eu não sou dos que bagunça, mas minha turma é bem bagunceira. Como eu falei no último vídeo, IA não tem sentimentos. Isso teria algumas coisas boas. Como o professor não teria raiva da gente, teria alguma coisa ruim. Como você não teria aquele vínculo com o professor. Talvez você teria, só que ele não responderia, ao contrário dos outros professores. Mas você esquivou da pergunta. Seria bom ou seria ruim? Seria legal ou seria meio estranho? Eu acho que seria meio estranho isso. Então você não teria um professor robô? Não queria ter um professor robô? Já que o vídeo teve uns 40 segundos, bora falar como seria. Então tudo bem. E aí, como é que seria? Primeiro, a educação seria diferente. Por quê? Seria melhor? Seria pior? Primeiro, eu ia sofrer bastante. Por quê? Porque os professores humanos já copiam rápido. Imagina um robô e eu copio devagar. Ué, por que você copia devagar? Você já sabe, mas o outro não sabe. Eu tenho uma paralisia no lado esquerdo, do meu músculo é mais lento, meu cérebro é mais lento que meu cérebro, porque às vezes por isso que eu como letra, é um bibibibobobó que me atrasa muito. Então tá, mas afinal de contas, então pra você acha que não seria bom? O robô copiaria mais rápido? Mas se a gente tivesse, pensa bem, se a gente tivesse um robô na escola, talvez você não precisasse mais no mundo de inteligência artificial, você não precisaria copiar, você poderia só falar. Então, você só falaria, você poderia ter um caderno digital. Olha só, hoje já existem ferramentas, se você falar, já transcreve. O papai usa isso, nas reuniões. Gostei! E aí, deixa eu falar uma coisa pra você, minha opinião. Eu acho que a escola, ela é muito atrasada com os avanços que tem de novas tecnologias. Verdade. Você acha isso também? Tipo, na escola, sem ofensa, só em algumas os alunos na faculdade começam a usar computador. Mas o computador foi inventado há quantos anos? Eu acho que tem os computadores modernos aí, a gente tem pelo menos há uns 30 anos, né? Sim, e começaram a ensinar, eu acho que há várias décadas, ou pelo menos, qual é a escola mais antiga? Como assim a escola mais antiga? Não, escola. Já fazem, eu acho que desde os primeiros humanos existia isso, de uma pessoa mais velha explicar para os mais novos o que é a vida. Ou seja, poderíamos muito bem dizer que a escola veio junto com a humanidade. Olha, de certa forma, sim. Não, talvez não a escola de maneira organizada, mas o ato de ensinar, com certeza. Então, e mesmo assim, há tanto tempo você quer dizer que a gente há tanto tempo ainda se ensina da mesma maneira. Não se utiliza as ferramentas, os avanços. Os avanços tecnológicos, tipo, por exemplo, um computador moderno de hoje em dia, no nível que a escola tá, talvez quando inventarem um computador 1000 vezes melhor, comecem a usar esse computador nas escolas. Em todas as escolas. Porque, em só algumas começaram a usar esses. Eu acho, sem desviar um pouquinho aqui do nosso assunto, mas eu acho que a inteligência artificial tá vindo de uma forma tão avassaladora que ela vai chegar na sala de aula de um jeito que não tem mais como ignorar. Ferramentas. Porque pensa bem, se você tem uma IA que a gente pode criar aqui, que é melhor que o seu professor, que sabe mais que seu professor, sabe mais que você, e se você aprender a usar essas ferramentas, a gente vai ter que redefinir qual vai ser o papel do aluno e qual vai ser o papel do professor e qual vai ser o papel da escola. O que você acha sobre isso? É verdade, porque, olha, a IA é uma coisa recente. Sim. Bem recente, eu acho que é bem mais nova. Eu acho que 3 anos, mais ou menos. 3 anos? Pelo menos, a inteligência artificial é algo muito antigo, que já vem lá da década de 60. Contudo, o que a gente chama hoje de inteligência artificial, que são esses chats de conversação tipo ChatGPT, que a gente chama isso de linguagem natural, é uma coisa recente aí de 2022. Não, mas tipo, uma IA tipo ChatGPT que aprende com o que ela ouve é bem recente. Ela deve ser até mais nova que eu. Bem mais nova. Aí eu acho que ela, mesmo computadores estão começando a entrar nas escolas, mesmo já tendo 30 anos, eu acho que a IA vai entrar bem mais rápido na escola do que qualquer tecnologia. Principalmente por causa de uma coisa. A
acessibilidade maior de pessoas com dificuldades, tipo, com deficiência. Porque a IA pode ajudar nisso. Me explique, como que ela poderia ajudar? Tipo, imagina, um professor, pra ensinar uma pessoa cega, precisaria estudar mais anos e anos pra entender Braille. Mas uma IA pode pegar umas pesquisas no Google, aprende isso em 3 minutos. E ela só precisa de algum metal, de alguma superfície pra fazer o relevo e escreve perfeitamente em Braille. Olha, eu não tinha pensado nisso. Que interessante. Igual, por exemplo, você disse que você tem uma dificuldade de escrever. Então, você poderia usar uma IA para que isso não fosse uma dificuldade para você. Porque, afinal de contas, você só tem dificuldade de escrever rápido. Você não tem dificuldade de raciocinar, você não tem dificuldade de se expressar. Eu tenho também algumas dificuldades locomotoras na perna, o que ela também poderia me ajudar. É verdade. Eu não sei explicar agora como, mas poderia. Por isso que eu acho que a IA vai entrar um pouco mais rápido do que outras tecnologias, por causa, nesses anos, no século de 2021, nunca foi tão fácil para uma pessoa com deficiência ir para a escola. Concordo. Mas deixa eu aprofundar um pouquinho mais aí. Então, beleza. Gostei do que você falou, que a inteligência artificial pode ajudar, inclusive, no acesso à educação. Então, pessoas que têm deficiência, não sei, auditiva, deficiência visual, algum tipo de deficiência motora, talvez, né? Poderia, eu acho que sim. Deixa eu fazer uma pergunta, Gabriel. Nesse cenário, vamos supor que a gente está no futuro. Tá, no futuro. Mas no futuro, qual você acha que vai ser o papel do professor nesse cenário? Agora você me pegou. Vamos pensar juntos? Bora! Então vamos lá, temos o professor, vê se você concorda comigo. Hoje ele é como se fosse o mestre do conhecimento, não é isso? Igual você falou, uma pessoa mais velha, que sabe mais que você, ele vai passar o conhecimento para você. Sim. Se você tem uma IA que sabe muito mais que ele, sobre qualquer assunto, sobre qualquer conhecimento... Porque bora imaginar que o estudo é uma corrida de revezamento. O professor tem o bastão, ele tá correndo, ele te ensina tudo. Uma hora você cresce, às vezes vira professor, às vezes não, mas você pega o bastão porque ganha esse conhecimento, aí passa para a próxima geração. A IA, ela tomaria primeiro o bastão dele, porque ela sabe muito, muito mais que ele. Sim, ou que qualquer pessoa na Terra em relação a conhecimento bruto, né? Sim, Einstein era muito inteligente. Eu tô de boa, mas há anos eu tô na mesma faixa que ele e eu me arrisco a dizer que eu sou mais inteligente que ele em certos assuntos, porque hoje eu tenho mais conhecimento nesses certos assuntos. É verdade, ele era muito bom em raciocínio lógico e matemático, né? Sim, mas eu sou muito bom em raciocínio lógico científico. Nesse caso, se o conhecimento não é mais uma coisa que... A gente diz que o conhecimento virou uma commodity. O que é uma commodity? Commodity é um tipo de produto acessível a todo mundo, que não tem um diferencial. Por exemplo, ferro é uma commodity. Alguns alimentos são uma commodity, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto que é um pouco de economia. Eu quero dizer o seguinte, se o conhecimento já não é um diferencial, ele está acessível a todo mundo, talvez o papel do professor nesse cenário seja de alguém que vai guiar o aprendiz. Você, por exemplo, o aprendiz, alguém que quer aprender. Sim. E o professor, ele vai fazer esse papel de te guiar nesse processo de aprendizagem. O professor não vai ser mais o cara que te explica o que tá acontecendo. Ele vai ser o cara que guia o passeio, enquanto a IA é o cara que te explica o que tá acontecendo. Perfeito. E aí eu sempre falo, nesse mundo, quando você sabe fazer muitas perguntas, e eu falo isso porque você gosta de fazer perguntas, não gosta? Quando você sabe fazer muitas perguntas, ela te leva aonde você quiser. Você já viu o papai aqui fazendo perguntas pra IA? Sim. Ô pai, e eu acho que realmente o professor vai virar mais um guia do que o mestre. Opa, eu acho que você falou certinho, é exatamente isso. Vai sair um pouco desse papel de mestre, dono do conhecimento, passa igual você falou, essa ideia do bastão, e ele vai virar mais um condutor, e a gente vai ter muito mais responsabilidade e poder sobre o nosso próprio conhecimento. É um pouco, a gente vai ter que vê se você concorda comigo, que nesse mundo a gente vai ter que aprender a ser mais autodidata, ou seja, vai ter que aprender a estudar sozinho, porque o mundo a educação é muito rápida. Hoje tem um conhecimento, amanhã tem uma necessidade e eu já tenho que aprender mais sobre aquilo. Eu não tenho mais 5 anos, eu não tenho mais tantos anos para passar na escola, na faculdade, para aprender uma profissão nova ou uma habilidade nova.
São robôs que conseguem explicar os assuntos mais agilmente. Você não vai ficar mais você não vai ficar mais tantos anos no ensino médio ou tantos anos em algum lugar pra se formar. No máximo, 2 anos. Não vai ter mais, tipo, aquele terceiro ano ou aquele... Você vai aprender tudo bem mais rápido. Sim. O que você já aprendeu que você acha que as crianças da tua faixa etária não sabem ainda? Que a baleia tem um ancestral em comum com hipopótamos, porque isso é assunto de faculdade. A outra coisa, sabe uma coisa muito legal desse mundo de inteligência artificial? O quê? É porque você vai ter você vai ter uma paixão pelo aprendizado mais do que simplesmente aquela coisa que você é obrigado a saber. Então, o que é que eu quero dizer? Você agora vai poder, por exemplo, me fala alguns assuntos que você gosta. Ciência e história. Você gosta de ciência e história. Dentro de ciência, você gosta de... Biologia e astronomia. Na verdade, eu sou mais fã de biologia e eu sou mais fã de biologia, animais, bactérias, do que astronomia. Então, vamos pensar aqui comigo. Vamos supor que você tivesse nascido lá na década de 70, ou em outro momento. Que você só tinha acesso, era pouco acesso que você tinha. Você, por exemplo, se você tinha interesse em ciência, em astronomia, isso você não ia ter na escola. Na escola ia ter um pedacinho só. Isso não faz parte da ementa da escola, muito menos na série que você tá. Então, o máximo que você poderia ver era um programa de TV, era uma revista, para algumas pessoas que fossem mais privilegiadas. Por exemplo, você aprende muito mais em casa, em vídeos no YouTube, porque é o mundo que permite isso hoje. Aprende sobre astronomia, você aprende sobre ciência, você aprende sobre biologia em casa, porque você tá seguindo as suas aptidões e paixões. Sim. E não na escola. Tipo, na escola, tipo paleontologia, eu quero ser paleontólogo. Mas na escola, eu ganho migalhas de paleontologia em história ou ciência. Enquanto em casa, eu posso pesquisar, falar, aprender e meu conhecimento, tipo, o que eu aprendi na escola sobre paleontologia, que fósseis são restos de um resto de alguma marca de um dinossauro de alguma coisa que se preservou por milhões de anos. O que eu sei sobre dinossauros que eram criados? O que eu sei sobre paleontologia de verdade? De pesquisar sobre milhares e milhares de anos atrás. Eu sei todas as espécies de dinossauros, mas eu não aprendi. Fala uma espécie de dinossauro. Triceratops, tem o Tiranossauro, que é bem famoso, tem o Velociraptor. Esse todo mundo conhece. Fala um que o pessoal não conhece tanto. Tem o Stidmoloch, que é um parente do Paxcephalossauro. Sabe o que deu uma ideia aqui, Gabriel? A gente poderia criar uma IA especialista em dinossauro, para eu fazer um teste para ver se ela sabe mais ou se você sabe mais. O que você acha? Tá, mas posso falar? Pode. Mas, tipo, que nome eu aprendi na escola? Ó, eu vou falar todos os nomes de dinossauro que eu aprendi na escola. Pronto, terminei. Você quer dizer que você não aprendeu nenhum? Sim. Sério? E onde você aprendeu, então? Tá, não sei, eu só sei. Não, mas você viu em algum lugar? Você viu no YouTube? Eu não lembro. Entendi. Tá, beleza. Eu acho que a gente vai finalizar aqui nesse assunto, que a gente começou no assunto e já divagou bastante. Já tô falando de dinossauros, né? Tá. Mas vocês entenderam. Mas a gente não saiu muito dos trilhos de escola, porque a gente tava falando que a escola não ensina tanto. Mas, tipo, com um professor eu ia aprender toneladas e toneladas de paleontologia todos os dias. Sim, porque você gosta. A inteligência artificial, ela permite potencializar essa capacidade de aprendizagem. Confere? Então é isso aí. Dá seu tchau aí. Tchau.